Vamos com 8 horas mais 57 minutos, dando sequência na edição do seu programa Variedades, que tem nesta manhã de terça-feira, o patrocínio de ideias de Delta Sul, de Farmácia Associadas Farmácia Econômica e o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara, para Tupanciretã e região. Nós estamos recebendo na manhã de hoje representantes aqui do Banco do Brasil. Está aqui o gerente do Banco do Brasil, o Adércio Luiz Arenhardt, na companhia do gerente de relacionamento do agronegócio, o Vanderlei Antonello, que nos visitam para trazer uma importante informação e uma também mais festiva, mais recreativa, que depois o Adércio vai ampliar para a gente aqui. Mas eles trazem detalhes com relação à questão do Plano Safra, e a gente sabe que essa questão de custeio, de investimento no agronegócio é fundamental para a nossa economia, é a nossa mola mestra aí da economia regional, né, para não dizer até estadual e nacional. O agronegócio tem sido cada vez mais relevante na economia brasileira como um todo. E o Plano Safra é quem delineia, digamos assim, quem traça as linhas de como vai ser os recursos, as verbas, os valores que as pessoas, que as empresas, enfim, que o meio terá à disposição para a implantação do negócio, sequência dele. Adércio, bom dia, como é que está comigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa emissora trazendo as notícias em relação ao Plano Safra 2016-2017. O Plano Safra foi lançado na semana passada pelo governo federal e também em âmbito estadual e local aqui em Tupanciretã, com as novidades do nosso novo ano agrícola de 2016-2017. Ele é relevante no sentido de que hoje, dentro da nossa economia, o agronegócio tem puxado para cima a nossa economia. Ele tem um peso relevante, tanto na formação do PIB, mais de 21%, na formação dos empregos formais, que alcança 30%, e o agronegócio hoje já está representando 46% das exportações do Brasil. Então são números relevantes que demonstram a importância. Então nesse lançamento do Plano Safra teve alterações, algumas muito boas, outras nem tanto, mas é a nova realidade do setor agrícola para esse ano. Então a gente pode citar assim que houve um aumento no volume de recursos, tá? Houve alterações nas taxas de juros, algumas tiveram elevação, outras tiveram redução. Nós tivemos uma notícia que já era esperada por muitos produtores, que era o aumento do teto dos recursos controlados, tá? Que é o valor que é equalizado nas taxas de juros do governo federal. E também se tem um direcionamento muito forte já nesse semestre para a retomada de operações de investimento agrícola, que é uma coisa que tinha dado uma parada e agora o banco está voltando com força e o plano agrícola está dando esse incentivo e esse direcionamento para a ampliação dos negócios. Então nós estamos com uma expectativa bem positiva. Nós nesse ano já tivemos uma peculiaridade que muitas operações já foram contratadas no primeiro semestre através do custeio antecipado, mas de qualquer forma nós temos uma perspectiva de ampliação de financiamentos e empréstimos agrícolas para esse semestre, para esse ano agrícola. Isso não limita-se ao Banco do Brasil. O Plano Safra atinge todo o sistema econômico. Isso. O recurso, por exemplo, do governo federal anunciado é 180 bilhões de reais. Desses 185 bilhões de reais, o Banco do Brasil vai aportar 101 bilhões. Então, a parte do plano agrícola que vai ser operacionado pelo banco ultrapassa os 100 bilhões de reais. Perfeito. O resto do sistema, os demais instituições financeiras vão estar gerindo. Porém, todas observando essas regras. As regras são as mesmas. As mesmas para todo o sistema financeiro. Perfeito, muito bem. Vamos falar um pouquinho das regras. Está aqui conosco o Vanderlei Antonello, que é gerente de relacionamento do agronegócio, e que pode trazer para você agora um pouco da realidade. Evidente que nós teremos alguns minutos aqui, não é possível clarear tudo, mas em linhas gerais, Vanderlei, o que esse Plano Safra 2016-2017 está regrando para quem for utilizá-lo, para quem for acessá-lo, né, aqui em Tupã, enfim, em qualquer lugar do Brasil, como o Adércio falou, isso é um plano nacional. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Para nós é um prazer estar aqui nessa data, falando sobre agricultura, que é o principal pilar da economia aí do município de Tupanciretã, e também, como você falaste, do país. Inicialmente falaremos de Pronaf, do pequeno produtor, especificamente na linha de custeio.
O limite para o pequeno produtor, ele passou a R$250 mil por mutuário por ano agrícola. E as taxas de juros para o pequeno produtor ficaram 2,5% ao ano para as culturas de arroz, feijão, mandioca, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, batata doce, batata inglesa, laranja, erva mate. E também para o custeio destinado à bovinocultura de leite, piscicultura, ovinos e caprinos. E para a cultura de milho até R$20 mil. Milho acima de R$20 mil até 250 mil, que é o teto, os juros passam a ser 5,5% ao ano. E também para as demais culturas que entrariam aí soja, trigo e outras culturas. O trigo não estaria no 2,5 também? O trigo ele entraria no 2,5, realmente, Miguel. Então isso é uma novidade do Plano Safra deste ano, onde para os pequenos produtores houve uma redução da taxa de juros para esses produtos aí que foram elencados pelo Vanderlei. Perfeito, muito bem. Pois não, desculpa que eu te cortei, Vanderlei, mas para prosseguir, tu tem mais detalhes. Legal, de custeio foram essas as principais mudanças. Agora passaremos a investimento, o Pronaf mais alimentos. Uhum. O teto do Pronaf mais alimentos, ele ficou em 330 mil para as atividades de suinocultura, avicultura, fruticultura, aquicultura e carcinicultura. E aquisição isolada de animais para cria, recria e engorda até R$20 mil. E os demais casos, demais investimentos, o teto é 165 mil. Os juros para investimento no Pronaf mais alimentos ficaram em 2,5% para as atividades relacionadas à correção do solo, a formação e recuperação de pastagens, a implantação, ampliação, reforma de infraestrutura para captação, armazenamento e distribuição de água, construção de silos, ampliação e construção de armazéns e aquisição de tanques para resfriamento de leite e ordenhadeiras. E os demais itens de investimentos, os juros são de 5,5% ao ano. Uhum. O prazo, até 5 anos de prazo para investimentos relacionado ao uso e manejo de proteção dos recursos naturais, a correção do solo e a formação e recuperação de pastagens. Os demais investimentos, o prazo é até 10 anos. Uhum, perfeito. Muito bem. Bem, isso na linha do Pronaf, né? E as outras linhas? Com relação ao Pronamp, que é o programa do médio produtor rural, o enquadramento do Pronamp ele passou a 360 mil, acima de 360 mil de receita bruta anual, até 1.760.000 de receita bruta. Os tetos de custeio para Pronamp, eles mudaram, atualmente é 1.500.000, sendo 60% desse recurso utilizados no período de 1º/7 até 31/12, o que equivaleria a 900.000, e o restante utilizado no período de 1 de janeiro até 30/6 do ano subsequente, e restariam 600.000 para esse período. Os juros ficaram em 8,5% ao ano e o prazo é de 1 ano. 1 ano o prazo. Isso. Uhum. Já para o custeio para os demais produtores, o teto está em 3 milhões por ano agrícola, sendo 60% utilizado em 1º/7, de 1º/7 até 31/12, que se equivaleria a 1.800.000, e 40% utilizado de 1º de janeiro até 30/6 do ano subsequente, que equivale a 1.200.000. E além disso tem um teto adicional de 1 milhão que é destinado à retenção de matrizes. Ah, sim, perfeito. Os juros para os demais produtores são de 9,5% ao ano.
E o prazo para esses produtores? O prazo é 1 ano. Um ano também. A exemplo do médio produtor, os demais também é 1 ano. Perfeito. Quer dizer, a exceção seria o pequeno produtor, que teria 5 ou 10, dependendo da linha que ele acessar. Perfeito, falando-se de investimento. De investimentos. Isso. Perfeito, muito bem. Na avaliação dos senhores, o volume de recursos, o Adércio que citou nacionalmente, eu não sei se há alguma restrição local, por agência, alguma coisa assim, não? Não, nós queremos passar para os nossos clientes que não vai faltar recurso para essa safra 2016-2017, tá? Era isso que eu tem um volume de recursos aportado pelo governo federal e se esse não for suficiente, o Banco do Brasil vai aportar recursos próprios no que for necessário. Isso já aconteceu no primeiro semestre de 2016. Mas para o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, são 12,2 bilhões. Tá? Isso representa mais de 12% dos recursos nacionais vão ser disponibilizados só para o Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul sempre se destaca nessa questão de custeios e investimentos agrícolas. Então recurso, nossa expectativa é que não vai faltar recurso para esse ano safra. Perfeito. E aumento de recursos em relação ao ano passado, em média, foi de 10%. Quero frisar também essa alteração, que era uma demanda dos produtores, que é essa elevação dos recursos controlados, que ela era 1,2 milhão para a safra de verão, 1,2 milhão para a safra de inverno. Então nós tínhamos um recurso teto de 2.400. Isso foi passado por um teto de 3 milhões. Isso amplia a possibilidade dos clientes de poderem financiar mais recursos à taxa de juros controlados no sistema financeiro. Perfeito. A gente está vivenciando, na maioria dos setores da economia brasileira, uma certa crise, mas se vê muitos economistas falando que isso ainda não atingiu ou não está atingindo o agronegócio. Pelo que a gente está vendo aqui, a busca por volume de recursos deve ter um crescer, né? Vocês imaginam que possa ter alguma dificuldade do produtor acessar esses recursos com as regras que estamos vigorando de 2016, 2017, ou deve ser semelhante ao que era antigamente? Semelhante ao ano anterior, onde a gente conseguiu atender a grande maioria das propostas que vieram até nós, e a gente percebe que o agronegócio está conseguindo contornar essa situação da crise financeira, e aí houve uma elevação das commodities agrícolas também no primeiro semestre, que está favorecendo o agronegócio nesse momento. Tá? E aí é que cria essa expectativa também de retomada dos investimentos agrícolas. Aí nós temos aí uma cadeia muito importante das revendas de maquinário agrícola, que estão numa expectativa aí de retomada. Então nós achamos que com esses recursos disponibilizados no Plano Safra, vai haver sim uma procura maior por investimentos também pelos produtores. Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos conversando com os representantes aqui do Banco do Brasil, o Vanderlei Antonello, que é gerente de relacionamento do agronegócio, o Adércio Luiz Arenhardt, que é gerente do Banco do Brasil, que nos ampliaram as questões aí com relação ao Plano Safra 2016-2017, que foi lançado na semana passada nacionalmente, e que eles estão aqui hoje ampliando um pouco mais essas informações, relembrando a você que isto atinge o país como um todo, né, o sistema financeiro como um todo, mas é claro, o Banco do Brasil é a principal instituição que tem um volume maior de recursos e que tem, com isso, uma responsabilidade maior também na condução desse aspecto. Vanderlei, gostaria de ressaltar mais algum detalhe, porque senão eu vou passar para uma parte mais social aí da nossa conversa hoje, mas sobre esse aspecto técnico aí, mais algum detalhe que você gostaria de reforçar? Por favor, fique à vontade. Falar um pouquinho também, Miguel, sobre investimentos na linha de Pronamp, onde o teto passou a 430 mil por beneficiário, e o juro é um juro de 8,5% ao ano, com um prazo de 8 anos, com até 3 de carência, quando o empreendimento demandar carência. Também a gente continua com as linhas, as demais linhas de investimento, Moder Agro, Finame Moder Frota, Finame Moder Infra, sendo que o Moder Frota e o Moder Infra com juros de 8,5%, e o Moder Agro com taxa de juros de 9,5%. Então a gente possui todas essas linhas. De momento a gente já está recebendo operações novas, e a gente pretende fazer um grande segundo semestre aí, de ampliação de investimento em todas as áreas.
Perfeito, muito bem. Para ressaltar essa importância do Banco do Brasil no agronegócio, hoje o Banco do Brasil responde por 64% do que é emprestado no agronegócio e nós somos o maior banco agrícola do mundo. Ninguém no mundo empresta tanto recurso como o Banco do Brasil aqui no nosso país. Perfeito. Tá? E falar também de que se as questões de contratação de operações estão assim sendo bem encaminhadas, nós temos também uma questão num risco climático que se avizinha na próxima safra, certo, que é o Laninha. Então, o banco também está trabalhando com os mitigadores de risco, com o seguro agrícola e com o Proagro, para a gente poder se proteger de eventuais atipicidades na questão climática. Tá? E aí, essas questões mais técnicas e operacionais do plano agrícola, nós vamos ter uma reunião amanhã, dia 13, na quarta-feira, a partir das 15 horas, onde a gente quer aproveitar a grande audiência da Rádio Tupã para convidar todos os agrônomos e empresas de assistência técnica, não só de Tupã, mas da região, porque nós vamos ter a presença do nosso agrônomo que atende toda essa região, que é o Paulo Dúlios, ele vem lá de Ijuí para fazer essa reunião, para fazer e tirar todas essas dúvidas das questões mais técnicas e operacionais, né? De operacionalização desse novo Plano Safra. Perfeito. Tá? Então, engenheiro agrônomo, as empresas de assistência técnica estão sendo convidados. Isso. Aonde que vai ser? Aqui na nossa agência, no segundo piso, a partir das 15 horas, tá? Nós estamos convidando o pessoal, mas aproveitar essa oportunidade aqui da rádio, que é muito importante. Tá? Perfeito. Se você tem alguma dúvida ou atua nesse segmento e gostaria de clareá-la, a oportunidade é agora, é a hora de você ir lá amanhã às 3 horas da tarde. É bom ir um pouquinho antes, né? Isso, exatamente. Nós já vamos estar recebendo o pessoal um pouquinho antes lá, e aí a gente já vai estar com uma apresentação preparada e depois um bom momento assim para a gente tirar todas as dúvidas do pessoal. Ótimo, isso é muito bom. Agora, na sexta-feira, vocês estarão fazendo uma confraternização, porque a agência do Banco do Brasil em Tupã-Siretã, ela está ganhando de 2 anos da Rádio Tupã. Ela está comemorando 63 anos, e nessa sexta vão fazer um café de confraternização? Isso, exatamente, Miguel. É com muita alegria que a gente quer compartilhar com os radiovintes que a nossa agência de Tupã tem uma história bonita e são 63 anos já de atuação no nosso município, propulsando fazendo o desenvolvimento, né? E aí a gente quer marcar isso com um café da manhã que a gente vai fazer para autoridades e convidados às 9 da manhã lá na agência. E aonde a gente vai ter a oportunidade de apresentar também o nosso superintendente, novo superintendente regional em Santa Maria. Certo. Nós tivemos a semana passada a posse do novo superintendente de Santa Maria, e quando ele chegou, ele já disse, olha, quero ir lá conhecer a tua agência, e aí nós vamos ter a oportunidade também na sexta pela manhã, ele já confirmou a presença nesse café da manhã de aniversário da agência. Nós vamos apresentar o nosso novo superintendente regional, que é o Gustavo Milaré. É um paulista que vem aí para nos ajudar também aqui e vai ser o superintendente do banco aqui para toda a região de Santa Maria. Perfeito, muito bem. Parabéns aí ao Banco do Brasil, especialmente as pessoas que atuam junto a ele, sejam eles as pessoas como funcionários do Banco do Brasil, os clientes do Banco do Brasil, enfim. A nossa agência está comemorando 63 anos, eu digo nossa porque ela faz parte da história do Tupã-Siretã e com certeza é fundamental, como é ainda hoje, no negócio, na atividade econômica aqui em nosso meio. Eu quero agradecer ao Vanderlei Antonello pela presença, ao Adércio também, que nos oportunizaram ampliar essas informações sobre esse segmento que é extremamente importante e que atinge praticamente toda a nossa comunidade, porque vai aí do Pronaf, vai o Pronamp, vai os demais financiamentos para os outros segmentos do agronegócio, e que tem no Plano Safra 2016-2017 toda a linha de como é disponibilizado recursos, os valores, parcelamentos, juros, essas coisas todas assim, e você que atua nesse segmento já pode utilizar-se desses recursos. Vanderlei, mais algum detalhe? Senão uma pequena despedida dos nossos ouvintes, que a gente espera em outras oportunidades ter por aqui. Acho que foi a primeira vez que você veio aqui? Primeira vez, Miguel. Muito bem-vindo, obrigado pela sua atenção, e mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Legal, agradecer à Rádio Tupã pela oportunidade, agradecer a você, Miguel, e nos colocar à disposição a nossos clientes, né, recebendo propostas e buscando sempre um atendimento da melhor maneira possível. Perfeito. Adércio, mais algum detalhe, por favor? Não, referendar as palavras do Vanderlei, e eu só quero aproveitar para mandar um abraço para alguns amigos que eu convidei para estarem ouvindo agora, o pessoal lá da Gasol, o Hélio Gastaldo, o Odoni, e mais diversos radiovintes aí que a gente já tinha anunciado que a gente estaria aqui, eles estão nos ouvindo nesse momento. Então, um abraço a todos os clientes e estamos aí à disposição do que for necessário.
Muito obrigado, um abraço também a eles que estão na nossa companhia, aos nossos ouvintes. Obrigado, Adércio, obrigado, Vanderlei, pelas informações. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e eu já retorno com o patrocínio de Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos, Farmácias Associadas em Tupã, a Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444. Delta Sul está no mês do aniversário da rede Delta Sul e lá você tem uma promoção, um conjunto de mesa com 8 cadeiras, com tampo giratório, em 10 vezes sem juros de R$ 179,90 mensais na Delta Sul. Estamos também com o patrocínio de Ideias, que oferece todo o material para a campanha eleitoral, material de excelente qualidade, com valores acessíveis. Mais informações em ideias.com.br e baixe o link ali onde tem todas as normas para propaganda eleitoral 2016 ou pelo fone 8403-6982. O apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupancira e região, orgulho de ser brasileiro. Um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno.